quais são as principais forças do pote 2 para essa terceira fase da Copa do Brasil, que já tem uma data definida para o sorteio, dia 9, quarta-feira, às 15 horas. Vou trazer um pouco disso daqui para vocês. Separei aqui as 16 equipes do pote 2, 16 equipes que chegam, em teoria, como não favoritas. As equipes do pote 1 elas são melhores ranqueadas, e eu vou trazer pontuações também sobre as equipes do pote 1. Quem chega sob desconfiança, quem chega em baixa para essa terceira fase. Fique à vontade para participar aqui nos comentários. Se você quiser elencar também aqui, eu trouxe as equipes, vou falar sobre as equipes mais complicadas, vou classificar aqui, e também sobre as equipes que podem complicar. Na verdade, todas elas podem complicar, a gente está falando de Copa do Brasil, de mata-mata, mas vou trazer uma classificação de as mais complicadas e as equipes que têm uma tendência de levar algum trabalho. Fique à vontade para opinar, fique à vontade também para deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar o link em grupos de amigos e torcedores. Depois vou falar sobre as equipes do pote 1, então aqui tem assunto para tantos torcedores do pote 1 como torcedores das equipes do pote 2, quem tem que torcer para fugir de quem. Primeiro falando sobre as equipes do pote 2. E eu falei sobre favoritismo, né? Toquei no ponto de favoritismo. Todo mundo que está no pote 1 é favorito contra todo mundo que está no pote 2. Nem tanto, porque assim, você está falando de um Ceará que vem com muita força, apesar de ser um Ceará que, fora do campeonato estadual, teve lá seus momentos mais baixos, mas o Ceará conseguiu ter um grande desempenho no Cearense. O Ceará vem de uma vitória, inclusive, na segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Tem um trabalho sólido do Léo Condé, e eu coloco com certeza como a equipe mais difícil, olhando para essa terceira fase entre as equipes do pote 2. Eu diria que ela carrega talvez até um favoritismo contra poucas equipes do pote 1, e eu vou falar sobre isso depois. Seguindo aqui sobre as equipes mais complicadas, eu vou trazer o ponto do Operário. Operário que é comandado pelo Bruno Pivetti, que já teve bons trabalhos na Série B, um Operário que foi campeão paranaense diante do Maringá, um Operário que estreou muito bem na Série B, ganhando do Criciúma no Heriberto Rios. Então se tem esse ponto de observação importante sobre o Operário de Ponta Grossa. Seguindo aqui na lista, tem o Novo Horizontino. Eu confesso que gera alguma dúvida sobre o fator Novo Horizontino, que bateu na trave na luta pelo acesso na última temporada e que fez um bom campeonato paulista em 2025, porque é um Novo Horizontino que passa por uma mudança no comando técnico. A saída do Eduardo Batista, a chegada do Humberto Louser, campeão com a Chapecoense na Série B de 2020, mas se tem o ponto de ainda ser um grupo muito forte, né? Tem um friso no meio de campo, se tem um Novo Horizontino com um elenco um dos mais fortes da Série B, e que eu diria que muitas peças do elenco do Novo Horizontino encaixariam facilmente em equipes da primeira divisão. Então aqui, Ceará, Operário, Novo Horizontino. Eu vou trazer mais uma pontuação aqui, que é a pontuação do Maringá. É uma equipe da Série C do Campeonato Brasileiro, mas é um Maringá com um projeto muito forte, um Maringá que tem feito boas campanhas de Copa do Brasil, nunca ficou na primeira fase, aliás, que nessa temporada no Campeonato Paranaense eliminou o Coritiba e eliminou também o Atlético Paranaense. Então coloco aqui essas quatro como as principais forças. Sobre as equipes que podem complicar, tem o Paysandu. Nunca é fácil jogar contra o Paysandu no Mangueirão. Apesar de ser um Paysandu que eu entendo que ainda precisa de alguns encaixes coletivos, mas tem o Nicolas, tem o Rossi jogando muito bem, tem o Brian Borges na lateral direita jogando muito bem também. Foi um Paysandu que perdeu a estreia do Campeonato Brasileiro da Série B dentro de casa para o Atlético, mas não merecia perder, jogou bem. Outra equipe que eu chamo a atenção é o fator Criciúma. Apesar de eu entender que 2025 não é o início de ano dos sonhos, pelo próprio campeonato estadual, por ter um Zé Ricardo no comando técnico, acho que teve uma queda com a saída do Tencardi e agora a chegada do Zé Ricardo. Entendo que é um Criciúma que, talvez pela força da camisa, pela força do Heriberto Riusen, possa complicar. Outra equipe que também eu classifico aqui como podendo complicar é o CRB. CRB que não fez um grande início de ano, apesar do fator
Apesar de ter sido de ter tido o título estadual, mas não jogou bem, tanto é que teve a demissão do Humberto Louser e tem agora o Barroca no comando técnico. Então tem um giro de chave, tem o Rainer no elenco, tem o Matheus Ribeiro no elenco, tem algumas saídas importantes. Eu coloco aqui um CRB que pode complicar, CRB que inclusive começa a partir dessa fase, assim como o Paysandu, via regionais. O CRB foi vice da Copa do Nordeste, como o Fortaleza foi para a Libertadores, o CRB conseguiu herdar a vaga do Fortaleza na terceira fase e o Paysandu campeão da Copa Verde, finalista da Copa Verde de 2025 também. Uma outra equipe que talvez foge um pouco assim do primeiro cenário, até por ser uma equipe muito jovem, é o Retrô. E assim, pontuando novamente, as equipes do pote 1, elas são favoritas, tá? Não tô falando que o Retrô vai ganhar, por exemplo, o Retrô vai ganhar do Atlético Paranaense, o Retrô vai ganhar do Vasco, do Grêmio. Tô falando que o Retrô tende a competir e tende a levar muita dificuldade para essa terceira fase. Então tem essa pontuação do Retrô, que tem alguns nomes conhecidos no futebol brasileiro. Fernandinho, por exemplo, ex-São Paulo, tá por lá. Retrô finalista do Campeonato Pernambucano, inclusive perdeu o título nos pênaltis para o Sport. Então atenção ao nome do Retrô. E aqui a gente tem outras equipes, Vila Nova, apesar de eu entender talvez que o projeto de 2025 do Vila Nova não seja tão forte como foi o das temporadas anteriores, mas se tem esse ponto de atenção sobre o fator Vila Nova. E eu coloco também aqui na conta o Botafogo da Paraíba, tá? O Botafogo, ele tem um projeto também que chama a atenção, apesar de não ter sido campeão paraibano, mas tem um Botafogo que vem batendo na trave na Série C do Campeonato Brasileiro e assim, pode causar algum dano, pode causar algum trabalho. As outras equipes, tem um Brusque com alguma força, se tem um Náutico muito irregular nesse início de ano, e se tem um CSA que viveu as primeiras semanas de 2025 muito bem, mas que teve uma queda muito clara nos últimos jogos, inclusive com saídas importantes. Acho que se fosse há 2 semanas atrás, ou 3, eu colocaria o CSA nessa conta, mas olhando para o momento atual, olhando para esses últimos dias, não coloco o CSA. Tem a Aparecidense, tem Capital que perdeu o treinador, né, tinha o Marcelo Cabo, e tem o Maracanã que surpreende por chegar até a terceira fase. Então tá aqui, e assim, fica à vontade também para opinar, fique à vontade para deixar a sua participação quanto a isso. Eu, inclusive num vídeo que eu disponibilizei mais cedo aqui no canal, um conteúdo mais regional, mas que dá para colocar nesse vídeo também, que é o ponto das equipes do pote B, quais são os níveis de dificuldade que elas podem encontrar sobre as equipes do pote A, né, do pote 1. E aí eu classifiquei como os mais complicados: Flamengo, atual campeão e com o início de ano também convincente, um Botafogo que vem crescendo, um Internacional incontestável. Eu coloquei aqui o Palmeiras pelo fator da camisa, pelo fator da tradição dos últimos anos, mas é um Palmeiras que de fato ele não gera tanta confiança, mas ainda assim classifiquei o Palmeiras nesse primeiro degrau. E aí depois Corinthians, Bahia, Atlético, Fluminense, São Paulo, Santos, Grêmio. E aqui como as equipes, e assim, pontuando uma outra condição aqui nessa classificação. Todas são complicadas para as equipes do pote 2 e dá para sonhar contra todo mundo, né? Sonhar é ilimitado, né? Mas assim, classifiquei como dá para sonhar no sentido das equipes que eu considero talvez que não chegam tão prontas assim para essa terceira fase de Copa do Brasil. Coloquei o Bragantino, coloquei o Fortaleza, mas o Fortaleza foi muito no sentido do ponto regional que eu toquei no vídeo. Mas o Fortaleza claramente não desempenha o máximo que pode. Vasco, Cruzeiro não pelo elenco, mas pelo planejamento de 2025, é um Cruzeiro que, pelas mudanças no comando técnico, ele traz ainda um fator de amadurecimento que é necessário, mas sem muita dúvida, e com todo respeito à instituição Atlético Paranaense. Mas o Atlético é a equipe do pote 1 que eu considero que, chegando, por exemplo, contra um Ceará, o Ceará é favorito. E talvez contra um Novo Horizontino talvez seja favorito. Um Operário, talvez o Operário favorito é forte, mas o Operário talvez tenha uma boa condição. É um Atlético muito pressionado pela eliminação na semifinal do Paranaense para o Maringá.
A própria estreia na Série B, mesmo com vitória, ficou muito distante de convencer. Inclusive eu trouxe um pós-jogo sobre ele. E aqui eu considero o Atlético como a equipe, entre aspas, mais frágil do pote 1. Concorda, discorda? Fique à vontade para opinar. Lembrando, o sorteio acontece no dia 9, que é uma quarta-feira, às 15 horas. E sorteio na prática vai acontecer lá para as 4 da tarde. Né? Padrão CBF tem esse padrão de nunca respeitar muito o horário. E assim, tem as apresentações que são bacanas também. Mas vai ter vídeo aqui no canal sobre o sorteio por volta lá das 17, 18, talvez 19 horas. Então fica ligado se quer mais conteúdo sobre a Copa do Brasil, também sobre a Série A, a Série B do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco tem Série C também. Deixa o like, se inscreve no canal e compartilha o link para mais conteúdos como esse. Vou ficando por aqui. Até a próxima.